Começou a temporada da declaração do Imposto de Renda 2016. Pode rodar. Desde o dia 1º de março, já é possível entregar a declaração de imposto de renda referente aos ganhos de 2015. Devem declarar todos os contribuintes que receberam no ano passado rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,91. Segundo a Receita Federal, até o dia 7 de março já haviam sido entregues mais de 1.300.000 declarações. Se o contribuinte entregar depois do prazo ou não declarar, poderá ter de pagar uma multa de 1% ao mês. O valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo de 20% do imposto devido. A expectativa da Receita é receber 28 milhões e meio de declarações até o dia 29 de abril, que é quando termina o prazo de entrega. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo o Wellington Mota, que é diretor tributário da Confirp Consultoria Contábil. Bem-vindo ao Revista, tudo bem? Olá, Regiane, tudo bem? Tudo jóia. Antes de mais nada, uma pergunta que eu acho que cabe a todos, a maioria das pessoas tem essa dúvida. Quem declara imposto de renda? Quem precisa declarar? Olha, se a gente pegar as normas do imposto de renda, tem aproximadamente 7 hipóteses que obriga a declarar. A mais comum, a mais importante, é aquela em que o contribuinte teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123 reais. Tá. Esse é o principal motivo. Mas tem outras hipóteses lá. Por exemplo, se possui bens imóveis acima de R$ 300 mil, se teve rendimentos isentos, como de poupança, lucros recebidos, né, para quem é sócio de empresa, acima de 40 mil, tudo isso obriga a declarar, mesmo que não tenha imposto de renda a pagar. E existem outras particularidades também que a pessoa pode consultar para saber se enquadra nesse contexto, né? Isso mesmo. Tem uma instrução normativa publicada pela Receita Federal, instrução normativa número 1613 de 2016, ela relaciona, são 7 hipóteses que a gente tem que observar. Quem teve compra e venda de imóveis com ganho de capital, quem teve rendimentos da atividade rural acima de R$ 140 mil, são hipóteses que obriga o contribuinte a declarar. Tá bom. Vamos dar uma olhada nas dúvidas que as pessoas têm para você? Primeira pergunta do Marcelo, pode rodar. Bom dia, meu nome é Marcelo. Eu queria saber se pessoas que têm ou tiveram doenças graves, como câncer, podem pedir isenção no imposto de renda. Muito Boa bem. Pergunta, né? Olha, geralmente as pessoas portadoras de doenças graves, elas são afastadas, elas são aposentadas. E quando isso acontece, é necessário ter um laudo médico, um médico oficial, né, do INSS, e depois é feito um documento que é enviado ao INSS. Só tem isenção dos rendimentos decorrentes de aposentadoria. Se a pessoa tiver outros, por exemplo, recebimento de aluguéis de imóveis, ou se prestar algum serviço autônomo, ou se for registrado, esses rendimentos sofrem a tributação normalmente do imposto de renda. Então é só para rendimento de aposentadoria. Tá. E também nos casos de doença incapacitante ou qualquer tipo de câncer? Exatamente. Não, a lista, né, das doenças chamadas doenças graves, ela está lá na norma do imposto de renda, é uma lista extensa. Câncer, AIDS, uma série de doenças, e tem também o afastamento temporário ou definitivo. Então, são várias regrinhas que têm que ser observadas. Mas, ao final, geralmente a pessoa é afastada, né, ela é aposentada, e somente os rendimentos do INSS ou da aposentadoria... da Previdência Social, que não sofrem a garfadinha do leite. Exatamente. Tá bom. Vamos dar uma olhada na pergunta do Fábio? Vamos. Oi, meu nome é Fábio. Eu tenho uma pergunta, gostaria de saber quem foi pego na malha fina no imposto de 2015, poderá fazer a declaração normalmente esse ano? Eita. Sim. E aí? Ainda que a pessoa tenha ficado retida na malha fina, né, se a declaração ficou retida na malha fina, a pessoa tem a obrigação de declarar sim em 2016, tá? Agora, de preferência fazer melhor do que fez. Tomar cuidado e verificar o seguinte, isso é importante, as pessoas que entregaram a declaração e que por alguma razão a declaração ficou retida na malha fina, ela pode obter lá um código de acesso no site da Receita Federal, e através desse código de acesso é tão simples como acessar um e-mail, tá? Você coloca o seu CPF e o código de acesso e você consegue entrar no banco de dados da Receita Federal. E aí lá aparece o motivo da malha fina. Olha, você deixou de declarar uma renda, ou então, olha, você lançou um dependente e esqueceu de lançar a renda do dependente, ou a sua despesa médica está incompatível com a declaração da fonte pagadora. Então, a pessoa verifica qual é o motivo da malha fina e providencia a retificação da declaração. Tá. Retificou? Está tudo ok? Então espera mais uns 60 dias, se tiver restituição,
que o dinheiro cai na conta corrente. Ainda falando em malha fina, quais são os cuidados que as pessoas devem ter, os principais cuidados, eu imagino que são vários, para não cair, né, para não entrar na malha fina, ou quais são as ocorrências mais comuns que fazem com que as pessoas fiquem retidas? Muito bem. Olha, a Receita Federal tem divulgado que são 3 os principais motivos de malha fina. O primeiro deles, que representa 30% das declarações retidas, são situações em que o declarante tem mais de uma renda e deixou de declarar uma dessas rendas. Ou então, o declarante declarou um dependente, né, o filho que já está estudando ou que já está fazendo estágio, ou declarou a esposa que tem um trabalho, ou ainda que ela tenha trabalhado somente uma parte do ano, se declarar essa pessoa como dependente, tem que declarar a renda também. Então, 30% dos motivos de malha fina são decorrentes desses fatos. Tá. Tem outros motivos também, como, por exemplo, informações de receitas médicas, ou melhor, de despesas médicas acima dos valores comuns. Existe um critério interno na Receita Federal, por exemplo, se a despesa médica for acima de 10 mil, estou apenas citando como exemplo, acima de 10 mil, ou 15 ou 20, chame o contribuinte para verificar o recibo, porque não é comum você ter uma despesa médica acima de 10 mil reais. Isso também é em torno de 15% a 20% dos motivos de malha fina. E tem outros motivos lá, por exemplo, erros de preenchimento. Você erra na renda, ou então erra inclusive no valor de centavos, ou erra no valor do imposto de renda, ou no valor do INSS. Qualquer errinho, ainda que seja de centavos, já é motivo para dar divergência com aquelas informações que estão lá nos dados da Receita e, por isso, dá divergência de dados. Então, muitas vezes, a malha fina não significa que a pessoa vai ter que pagar imposto ou que vai diminuir a restituição. Às vezes é um erro muito simples que não vai resultar em pagamento, mas necessita sim de retificação para poder conseguir receber a restituição. Se bem que 10 mil reais hoje em dia, dependendo do tipo de médico que você vai, tem médico cobrando 900 reais a consulta? É verdade, muitas pessoas hoje em dia... Tá até fácil chegar nos 10 ao longo do ano, se for ver, né? Você precisa mudar o parâmetro aí, né? Porque a coisa tá realmente complicada, principalmente né? Muito caro. As mulheres que fazem cirurgias plásticas, né? Tem muitas, geralmente elas são acima de 10 mil reais. E nesses casos, aí o bicho pega. A Receita Federal chama lá para comprovar. Vamos dar uma olhada na pergunta do Fernando? Vamos. Veja aí. Oi, meu nome é Fernando, gostaria de saber como deve ser feita a declaração de bens financiados. Uma dúvida muito comum também, né? Os bens financiados, muitas pessoas acham que, olha, comprei uma casa por 200 mil reais, tem que declarar 200 mil reais. Se foi financiada, não é dessa forma que deve ser lançada. Geralmente, os bens financiados, eles são dados como garantia. Por exemplo, quando você faz um financiamento pela Caixa Econômica Federal, o bem fica hipotecado para a Caixa. Ele não é da pessoa Não ainda. É da pessoa. Então, você só pode lançar as parcelas efetivamente pagas durante o ano. O bem custou 200 mil, mas eu dei uma entrada de 10 mil e paguei mais 5 parcelas de R$1.000. Então, 10 de entrada mais 5, total 15 mil. Só vou lançar 15 mil. Então, você precisa mostrar o que você investiu. Exatamente. E não quanto vale o imóvel. Não quanto vale o imóvel. Na descrição do bem, falar aquisição de um imóvel, um apartamento, uma casa, no valor de 200 mil reais, financiado. Então, você só lança os valores que efetivamente foram pagos. A mesma regra vale para automóveis, porque geralmente o bem, ele fica de poder da financeira, só será seu definitivamente quando você quitar, e aí sim, quando você quitar, você já pagou o total e vai resultar no montante que vai ser informado na declaração de imposto de renda. Tá certo, vamos abrir o olho então para esses detalhes, né? A Adriana também tem uma pergunta para você. Olá, meu nome é Adriana e eu queria saber se o fato de ser sócio de uma empresa obriga uma pessoa a declarar o imposto de renda? Muito bem. Adriana, não. O fato de ser sócio de empresa não obriga a declarar. Tá? O que obriga a declarar são aquelas hipóteses que nós falamos no início. Ter rendimentos tributáveis acima de 28.123, ter rendimentos isentos, aí se a pessoa teve rendimentos de lucros e dividendos recebidos acima de 40 mil reais, essa é uma das hipóteses que obriga a declarar. Ter imóveis acima de 300 mil, ter vendido bens imóveis com ganho de capital, né? Então, são as mesmas hipóteses para uma pessoa comum, as mesmas que se aplicam a um sócio de empresa, então o fato de ser sócio não obriga a declarar. Só se tiver rendimento, então. Só se tiver os rendimentos. Tá certo. Felipe, quer fazer uma pergunta também? Olá, meu nome é Felipe Marinelli e eu gostaria de saber o que é a declaração de imposto de renda conjunta. Obrigado. Muito bem. E aí? Olha, a declaração conjunta, se a gente procurar lá no programa, você não vai achar lá a declaração conjunta. Na verdade, é o seguinte, quando uma pessoa declara
e informa a sua esposa ou o seu filho, já é uma declaração conjunta. Quando você informa como dependente, tá? A pessoa declarante informa o cônjuge, a esposa ou o companheiro, ou o filho. Quando você informa como dependente, já significa que você tem que informar o rendimento de quem está declarando e o rendimento também da esposa, do cônjuge, né, ou desse filho, tem que lançar os rendimentos dos dois. Então, automaticamente já vira uma declaração conjunta. Então, resumindo, declarei, incluí alguém como dependente, eu tenho que lançar a renda daquela pessoa. Já é automaticamente uma declaração conjunta. Tá. Poupança, economias, aplicações, isso tudo tem que constar na declaração também? Sim, todos os bens e direitos que a pessoa possui, sejam eles imóveis, automóveis, aplicações financeiras, aplicações em caderneta de poupança, ações, tudo isso deve ser relacionados, todos esses bens e direitos devem ser relacionados na declaração, na ficha chamada Declaração de Bens e Direitos, e cada item tem um código próprio lá, casa, apartamento, terreno, aplicação financeira, automóveis, tem um códigozinho para ser lançado, você tem que colocar lá o valor de cada um, o valor que foi pago de cada um desses bens. E tem poucas novidades para esse ano, né? Mas uma das principais é que envolve os profissionais da saúde também, né? Isso, esse ano tivemos poucas novidades. Alguns falam que foram 5 novidades, outros 3, mas eu prefiro elencar 3 importantes, né? A primeira delas, para quem for declarar dependentes, o dependente acima de 14 anos, se ele completou 14 anos até o dia 31 de dezembro de 2015, ele tem que ter CPF. Tá. Se não colocar o CPF, o sistema não permite lançar aquela pessoa como dependente. Mas para tirar o CPF é bem simples. Basta ir na própria Receita Federal, no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou mesmo numa agência dos Correios. Então, dependentes acima de? Acima de 14 anos, a partir desse ano. Né? Tá. Então, se o dependente tiver mais de 14 anos, se ele completou 14 anos até o dia 31 de dezembro do ano passado, né, do ano de 2015, obrigatoriamente ele tem que ter o CPF, senão a pessoa não consegue lançá-lo como dependente. Essa é uma das mudanças mais importantes. Tá. Uma outra mudança, os profissionais de saúde, e isso é um motivo de malha fina muito grande, porque muitas pessoas acabam lançando despesas médicas acima dos valores para aumentar a restituição. É ilegal, mas ocorre muito. Infelizmente, né? Infelizmente. O famoso jeitinho brasileiro. Então, a Receita Federal cada dia está aperfeiçoando o sistema de cruzamento de dados. Então, os médicos, dentistas, advogados, fonoaudiólogos e outros profissionais de saúde, eles agora têm que informar na sua declaração de imposto de renda o CPF de cada cliente. Então, esses dados já vão para o banco de dados da Receita Federal. Então, se eu lançar aqui, eu que fui cliente, se eu lançar um valor superior àquilo que foi lá, certamente vai dar malha fina e vai ter o cruzamento de dados. Então, é interessante a gente perceber que os médicos e esses profissionais que você citou terão muito mais trabalho, né? Mas Sim. isso vai evitar muito mais fraudes, Exatamente. Né? E eu acho que o número de malha fina para o próximo ano vai aumentar absurdamente, né? Não sei, a intenção é que diminua a malha fina, tá? A intenção da Receita Federal é que diminua a quantidade de declarações na malha fina, porque aí simplifica o trabalho da Receita de cruzamento de dados. E também diminui, por exemplo, a chamada de contribuintes para levar documentos explicando, então, isso. E a terceira e última mudança são mudançazinhas no programa, tá? Por exemplo, o CPF do cônjuge agora é na primeira página, você não precisa mais informar. O aperfeiçoamento que eles fizeram ali, não né? precisa mais informar, coisas simples do programa. Não declarar implica em quê? Para a gente finalizar rapidamente. Veja, se você está obrigado, porque é o seguinte, quando eu trabalho numa empresa, ou se eu sou sócio de empresa, ela já informa para a Receita Federal as minhas receitas. Automaticamente a Receita Federal já está sabendo se você está obrigado ou não. Se você não declarar, vai ter uma penalidade. Tá. Essa penalidade é de 1% do imposto devido, multiplicado por cada mês, limitada a 20%. A multa mínima é de R$ 165. Então não adianta tentar fugir, quem tiver obrigado, a própria Receita já sabe, e as multas são aplicadas automaticamente. Tá certo. Vou deixar o contato do Wellington Mota, que é diretor tributário da Confirp Consultoria Contábil, que é o www.confirp.com, com P mudo, confirp.com. E claro, o site da Receita Federal para você fazer sua declaração, agora é exclusivamente online, né? Não existe mais outras formas de declarar, né? Exatamente. Receita.fazenda.gov.br, receita.fazenda.gov.br. Muito obrigada, Wellington. Até a próxima, Prazer viu? estar aqui. Obrigada Um pelo abraço a todos. esclarecimento.